Olá, vamos começar a nossa aula de Word, este que é um dos programas mais importantes de edição de texto. Como é que eu faço para eu acessar o meu Word? Primeiro ele tem que estar instalado no seu computador. Ele é um software. Nós já sabemos a diferença entre um hardware e um software, não é verdade? O hardware é a parte física, né? E o software é a parte lógica. Como que eu faço para acessar o meu Word então? Na primeira aula nós vimos como acessar o menu iniciar. Eu venho com o mouse, clico aqui no botão iniciar e aqui eu tenho uma lista de programas, né? Então eu vou descendo aqui e como eu já instalei o Word, ele é uma palavra em inglês, ele se encontra nas últimas letras do alfabeto, começa com W e é esta palavrinha aqui, ó, Word, que traduzindo significa palavra. Eu clico nele com o botão esquerdo uma vez e aí ele aparece. Esta é a forma do Word desta versão. Então, o Word ele tem várias versões. Tem versão 2007, 2010, 2013 e esta que é 2016. Logo de cara, ele apresenta para a gente um botão aqui para a gente adicionar um novo documento, né? E algumas opções aqui, alguns modelos. Aqui embaixo nós temos os recentes, e aqui nós temos os fixos, se a gente quiser fixar um arquivo. Bom, vamos acessar, né, diretamente aqui. Se eu quiser vir aqui novo, também posso, mas aqui é só dar um clique. E aí está o nosso documento de Word. Eu só vou fazer uma pequena alteração aqui, que é ali a forma como eu gosto de trabalhar. Mas ele mais ou menos ele é apresentado assim para você. Primeiramente vamos entender como é este programa, como é que ele é nos apresentado. Aqui em cima nós temos as nossas guias, guia arquivo, guia página inicial, inserir, design, até a guia ajuda. Aqui na parte de cima nós temos o nome do nosso arquivo, alguns atalhos ali em cima, se você estiver familiarizado, você sabe que aqui é o botão de salvar. Nós temos aqui aqueles mesmos botões que nós encontramos nas pastas para minimizarmos, maximizarmos, restaurarmos o tamanho, fecharmos nosso programa. Né? Aqui nós temos uma série de botões, cada guia, vários grupos com vários botões. Aqui nós temos régua horizontal e uma régua vertical. Nós temos também a nossa página, né? É aqui que nós digitamos os nossos textos. E aqui embaixo nós temos a nossa barra de status. Então aqui eu posso aumentar o nosso zoom aqui do lado direito. Eu tenho algumas formas de exibição. Aqui nós temos a quantidade de palavras e de páginas. Bom, eu quero passar rapidinho aqui a guia arquivo. Vamos olhar como ela funciona. Rapidinho aqui, né? Já foi apresentado mais ou menos estes três botõezinhos aqui, logo no início, né? Página inicial, novo e abrir. Mas só para a gente passar rapidinho aqui, a gente também pode salvar o nosso arquivo. Salvar como, ou seja, eu posso escolher várias outras versões, outros formatos de arquivo. Eu posso imprimir, posso compartilhar, exportar, fechar. Aqui nas informações é algo bem interessante. Nós podemos proteger o nosso documento, nós podemos criptografar com a senha, caso a gente queira restringir o acesso a esse documento, caso a gente queira restringir edição também, ou seja, de partes específicas do nosso conteúdo, que a gente edita um texto, a gente pode bloquear determinadas partes para que alguma outra pessoa não altere. Então isso aqui aumenta a segurança e durante o nosso curso a gente vai falar bastante sobre segurança. Seja uma segurança do arquivo em si, ou seja, de você não corromper o seu arquivo, de você ter as suas cópias gravadas, ter o cuidado na hora de estar sempre salvando também, caso você perca o conteúdo, caso falte uma energia, por exemplo, você está editando um texto, esse arquivo ele pode se corromper. E se você não tiver uma cópia salva, infelizmente você vai perder todo o seu processo, todo o seu progresso, né? Então a gente preserva isso. E caso você não queira que pessoas indevidas acessem o seu documento, você pode restringir aqui.
Mas aqui eu só quero passar superficialmente para você ver essas opções, né? Aqui, rapidinho, eu vou passar para você que aqui é o número de páginas, o tempo total de edição, aqui a data de criação, enfim, aqui o autor que sou eu. Vamos diretamente para a nossa página. Eu já quero aproveitar e passar uma tecla de atalho. Se você viu a outra aula, você deve ter percebido que a gente abordou algumas teclas de atalho, porque elas nos auxiliam muito no dia a dia. Uma tecla de atalho muito importante é o Ctrl A. Lembra lá da última aula, Ctrl C, Ctrl V para copiar e para colar? O Ctrl A ele vai para a guia arquivo no botão de abrir. Então aqui eu posso escolher qual é o arquivo que eu queira abrir no momento. Então aqui eu tenho uma lista dos recentes. Se eu clicar em cada um desses aqui, ele vai abrir o nosso arquivo. Então é mais uma facilidade aí. Então vamos começar. Veja que a nossa guia, que é nos apresentada quando abrimos o nosso programa, clicamos em um novo arquivo, é a página inicial. Justamente por ser uma das principais mesmo. Se você trabalha com por exemplo, para você apresentar um TCC, você vai digitar, provavelmente no Word, e aqui você tem que formatar conforme as normas da ABNT. Então, espaçamento entre parágrafos, tamanho da fonte, tipo de fonte. Então, aqui é uma das guias mais importantes. Vou começar digitando um texto, que vai ser o nome do CAIS. CAIS é Centro de Aprendizagem de Informática e Software. Bom, se você já é um pouco avançado, eu vou só dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Eu posso pegar aqui com o mouse, né? E segurar e arrastar. Ou se não, eu posso clicar aqui no maisinho uma vez, duas vezes, três vezes, até o tanto que eu queira. Então assim, mais ou menos, acho que fica bom. Quem está visualizando agora. Vamos lá. Acho que tem um espaço aqui, deixa eu tirar. Eu vou digitar agora sem algumas outras teclas que eu acabei digitando. E se você já sabe disso, aguarde que a gente vai passar algumas coisas um pouco mais avançadas também. Mas assim, digamos que é o seu primeiro contato com o Word, com o teclado. Eu vou mostrar como seria se você digitasse aqui apenas as letras. Ficaria assim. Opa. Acabei digitando ali um acento. E veja, a diferença praticamente é nenhuma, né? A diferença vai ser as iniciais de algumas palavras que ficaram em minúsculas. Na verdade, todas as palavras, exceto a primeira, ficaram em minúsculas. E as outras, ali de cima, ficaram em maiúsculas, exceto o D e o I, né? Aqui os dois D e o I. Por que isso? Na verdade, eu apertei uma outra tecla para que essas três letras ficassem em maiúsculo, as iniciais em maiúsculo. E também uma coisa importante que informática é uma proparoxítono, ela recebe acento, e quando eu digitei aqui, eu apertei no acento e apertei na letra A, mas aqui embaixo eu não fiz isso e mesmo assim o Word ele corrigiu imediatamente e já informou, já colocou a palavra correta com o acento devido. Todas as palavras ele vai fazer isso? Não. Tem algumas palavras que ele não vai conseguir entender e que você deve, então, aí ter um domínio também da gramática para que você possa digitar corretamente. Mas ele já nos ajuda muito. Bom, então vamos lá. Nós vamos aprender a formatar um pouquinho, mas só para você ter ideia. Então, como foi que eu coloquei as palavras em maiúsculo? Eu apertei no Shift, mantive pressionado e simplesmente comecei a digitar. Uma outra forma mais fácil seria eu apertar o Ctrl ou fixa. Aperto uma vez, ele acende a luz, depende do seu teclado, e eu começo a digitar sem apertar nenhuma tecla. E aí fica Yuri Santos. Essas são as formas que a gente tem de colocar em maiúsculo. Ainda tem outros atalhos, ainda tem um botão aqui que deixa todas em maiúsculo, todas em minúsculo, as primeiras em maiúsculo e por aí vai. Deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço para apagar?
né? Eu já vou aproveitar. Tem um botãozinho no nosso teclado chamado Backspace, ele tem uma seta indicando à esquerda. Eu levo o mouse para o final da minha palavra e vou apertando o Backspace até apagar. Certo? Eu já quero aplicar o Ctrl C, o Ctrl V, o Ctrl X que a gente já viu na primeira aula para ver se aqui funciona. Então eu vou selecionar essa palavrinha centro. Mais uma dica para você, essa pode não ser tão fácil assim. Para eu selecionar, eu posso clicar no início da minha palavra, levar até o final, certo? Aí está selecionado. Eu posso, um pouco mais avançado, clicar 2 vezes sobre ela, um duplo clique, bem rápido, ó. Selecionei a minha palavra. Se eu quisesse selecionar todo o texto, um triplo clique, ó. Tá aí. Ainda tem outra forma, é usar só o teclado. Seleciono, deixo o cursor no início da palavra, aperto o Shift, aquele mesmo Shift para deixar em maiúsculo, e vou com as setas do teclado indo até o final. Então são várias formas da gente selecionar a palavra. Vou agora apertar o Ctrl C, vou levar o cursor até aqui embaixo e vou apertar o Ctrl V. Funcionou. Ctrl C e Ctrl V, então, funciona da mesma forma como funciona nas pastas do Windows. Mas eu já quero deixar claro para você que não são todos os atalhos que funcionam. Um atalho lá, por exemplo, o Ctrl A, aqui você viu que é abrir. Lá eu não cheguei a mostrar, mas o Ctrl A ele seleciona todas as pastas. Então, nem todas as teclas de atalho são iguais, certo? E o Ctrl C, Ctrl V eu sei e o Ctrl X. Então eu vou aqui agora selecionar esta palavrinha aqui, o de, né? Vou dar um duplo clique, Ctrl X, venho para cá, Ctrl V. Então o Ctrl X ele faz a mesma coisa que na pasta do Windows, ele recorta a nossa palavra, nosso arquivo, como no Word, e ele cola. Pronto. Beleza. Já vimos aí que essas teclas funcionam corretamente. E agora nós vamos aplicar, ao decorrer do texto, três formatações. Na verdade, três. E agora nós vamos aplicar negrito, itálico e sublinhado em algumas palavras. Estes aqui são formas de ressaltar o nosso texto, ressaltar uma palavra específica, uma frase específica no nosso texto. Então eu vou aqui em aprendizagem, dar um duplo clique para eu selecionar minha palavra, vou aqui no negrito, né, a guia página inicial, grupo fonte e o meu botão negrito. E veja que já aparece uma legenda, mais um atalho, Ctrl N. Ao invés de fazer isso com o teclado, com o mouse, que é fácil, né, vou fazer no teclado, Ctrl, tá? Pressiono Enter. Aí está. Agora, informática. Eu ir lá no itálico, eu tenho o Ctrl I. Agora eu vou apertar, só para ver, veja que foi aplicado normalmente. E o software, mais uma vez, dou um duplo clique, e aqui eu tenho Ctrl S. Ctrl S. Há várias opções de sublinhado, né? Tem um duplo sublinhado, sublinhado pontilhado, vários tipos de sublinhado, mas vamos ficar só com um. Aqui embaixo eu vou fazer diferente. Vou só com Ctrl S, Ctrl I e Ctrl N. Então alterei um pouco a ordem, exceto informática, né? As duas palavras ficaram iguais. Vamos adicionar cores também neste texto. Então, aqui logo de cara a gente percebe esse azinho com uma barra, um retângulo aqui embaixo com a cor vermelha, que ele já está sugerindo uma cor para você ressaltar o seu texto. Então, se eu simplesmente chegar aqui, dar um duplo clique em aprendizagem, clicar aqui, ele já vai imediatamente colocar o vermelho. Mas há várias opções. Se eu vier nessa seta aqui da cor da fonte, ele aparece aqui umas opções principais de texto, na verdade de cor. Então eu posso aplicar um amarelo, aplicar um azul, um roxo, deixar assim vermelho, certo? Mas dá pra gente
modificar qualquer hora. E aqui em software, neste aqui, deixa eu aplicar um roxo. Pronto. Eu vou terminar esse centro de aprendizagem aqui. E agora eu vou mostrar para você algo um pouquinho mais avançado. Se você está achando fácil, Ctrl N para negrito, Ctrl A para abrir, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado, eu vou mostrar para você como agora a gente não copia mais um texto. Por exemplo, o Ctrl C, né? A gente vai copiar tudo isso aqui. Nós queremos agora só copiar a formatação. O que seria a formatação? É justamente a cor que tem aqui na aprendizagem, é o nosso negrito, é o nosso itálico, é o nosso sublinhado. Então vamos lá, como que eu faço isso? Primeiro, eu vou clicar aqui em aprendizagem e digamos que essa formatação está boa e eu queira aplicar em outras partes do texto. Ou seja, eu quero aplicar essa mesma formatação aqui em aprendizagem. Aí você está pensando, pô, mas não é só eu selecionar e fazer a mesma coisa? Vou em negrito, depois escolho a cor vermelha? Sim, pode ser isso, mas quando é um texto grande que você quer aplicar vários negritos no texto, é bom que você faça dessa forma como eu vou explicar agora, para que você não gaste tempo. Veja, nós queremos ser econômicos, nós queremos ser eficientes. Vamos lá. Eu vou clicar na minha aprendizagem, vou selecionar ela. Vou aqui em pincel de formatação e já aparecem alguns atalhos. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Então, vamos pegar essa sacada. Ctrl C, copiar. Ctrl Shift C, eu copio a formatação. Ctrl C é todo o meu texto e o Ctrl Shift C é apenas a formatação. Mas agora vamos só usar o pincel de formatação. Cliquei uma vez. Olha como que ele fica aqui, o nosso cursor, com um izinho e do lado como se fosse uma vassourinha, né? Que é justamente o pincel. E aqui eu vou selecionar a minha palavra. Pronto. Copiei e colei a minha formatação. O nome permanece igual, aprendizagem. Vou copiar agora esse aqui. Não, esse aqui, esse software. Duplo clique. Vou aqui. Pincel de formatação. Uma coisa interessante, eu não preciso selecionar, basta eu clicar. Simples. Se eu vier aqui, copio a formatação, clico. Tirou o sublinhado, porque o sublinhado não está aqui, e aí sobrepus com negrito e uma cor roxa. E aí só mais uma, agora nós vamos fazer no teclado. Vou copiar a formatação de aprendizagem novamente com Ctrl Shift C e vou escolher essa informática aqui, duplo clique, seleciono Ctrl Shift V. Tirou o negrito, agora tirou um itálico, desculpa, aplicou o negrito e a cor vermelha, ok? Antes de irmos para o grupo parágrafo, que eu quero apresentar estes botões aqui, eu quero apresentar dois botões e também dois atalhos para o caso de você estar, por exemplo, trabalhando com fórmulas matemáticas, equações químicas, para você que está mexendo com equações matemáticas, fórmulas químicas. Por exemplo, eu vou digitar aqui o CO2, mas o 2 ele não está na posição correta, ele tem que ficar um pouco mais abaixo. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar um x, como se eu quisesse que esse x ficasse ao quadrado. Eu só vou colocar o 2, ou seja, são duas coisas que eu quero fazer. Eu quero que este 2 aqui, ele fique um pouco abaixo, como se ele estivesse na fórmula química mesmo, e esse 2 um pouco acima, como se ele estivesse ao quadrado. Como que eu faço isso? Eu vou usar estes botões aqui no grupo fonte. Né? Nós temos aqui o nome que é o subscrito, já tem um atalho, Ctrl mais igual, e o sobrescrito, Ctrl Shift mais. Se eu clicar, já selecionei, simplesmente vai aplicar aqui
a nossa formatação, neste número apenas. Se eu selecionar aqui este e aplicar ali, ele eleva ao quadrado, ou seja, aqui eu tenho uma fórmula química correta e aqui eu tenho o x ao quadrado. Tá, mas isso é fácil, né? Nós vamos aprender uma fórmula avançada, que é através do atalho. Vou selecionar, vou no CTRL e vou procurar no meu teclado a tecla igual. CTRL, pressiono, escolho igual. E no x ao quadrado, se o seu teclado você não consegue identificar o mais isoladamente, ou seja, o seu igual está na mesma tecla do mais, o igual está embaixo e o mais está em cima, como que a gente faz para acessar o mais? Nós mantemos apertado o CTRL, agora vem o Shift, e o Shift ele vai fazer acionar o mais, que está lá em cima. Perto e pronto, eu tenho agora o nosso x ao quadrado, correto? Se eu quiser ir avançar, se eu apertar novamente o Ctrl Shift mais, ele volta ao que era. Então, só mais uma vez, H2O e y ao quadrado mais x, mais uma equação. E agora vamos aplicar os nossos atalhos, Ctrl igual e Ctrl Shift mais. Pronto, x ao quadrado mais x e H2O.